aula passada, então, última parte de números complexos, que eu já disse que tem que ter entendido a primeira e a segunda para poder acompanhar a terceira. Não é uma matéria que super cai no vestibular, tá bom? Mas se cair, vocês precisam saber, beleza? Vamos lá então. Argumento principal. Gente, o argumento nada mais é do que o ângulo formado aqui entre a minha abscissa, entre o meu eixo de números reais e o meu ρ, né, que é o meu módulo do número complexo. Então, é esse θ aqui, ele chama argumento, beleza? E aí, ele passou aqui para vocês o triângulo, é o mesmo triângulo que eu fiz, e a gente vai aprender como fazer a forma trigonométrica de um número complexo. A gente sabe que a forma do número complexo é essa aqui, né? A mais BI. Essa aqui é uma forma geral. E eu tenho como dar também a forma trigonométrica desse número complexo. É tipo a mesma equação, vamos dizer assim, tá bom? Só que de uma maneira trigonométrica, usando aqui o meu sistema cartesiano. Como que eu faço isso? Bom, deixa eu diminuir aqui para dar espaço para a gente fazer a nossa comparação. Primeira coisa, eu só vou substituir o A e o B, tá, gente? Entendam isso. Quem é o A? Olhando aqui pro meu gráfico. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. A gente já entendeu lá na aula passada que daqui a aqui eu tenho B, que é essa distância, e que daqui a aqui eu tenho A. Outra coisa que eu já entendi é que esse ρ, ou o módulo de Z, é A ao quadrado mais B ao quadrado, e tudo isso na raiz quadrada, porque deriva, deixa eu colocar até aqui, porque isso deriva de uma regrinha aí de Pitágoras, né? Que é um triângulo retângulo. E a partir agora do meu θ, eu já consigo ter relação de seno e cosseno, tá? Eu tenho um ângulo, eu tenho um triângulo retângulo dentro aí do meu sistema cartesiano, né? Do meu sistema Argand-Gauss. E a partir disso eu tenho noção sim de seno e cosseno. Como assim? Pegando aqui o θ, deixa eu pegar outra caneta. Pegando o θ aí como base, eu tenho que seno de θ é igual a cateto oposto, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? A θ. B. Quem é o cateto? Quem é a hipotenusa? É ρ. Ou seja, o seno alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Pronto. Já tenho aqui uma relação de seno. E o cosseno de alfa? Cosseno de θ? É igual ao cateto adjacente. Quem que é adjacente? É o meu Azinho. Dividido pela hipotenusa, que é também o ρ. Sabendo disso, eu já consigo substituir aqui quanto vale A e quanto vale B. É só eu deixar o A em evidência e o B em evidência. Como que eu deixo o B em evidência nesse caso? Multiplicação em cruz, né? B é igual a ρ seno θ. Então, eu vou até circular aqui. E quem é o A, se eu quiser isolar ele? Também eu faço uma regrinha de 3 aqui, multiplicação em cruz. A é igual a ρ vezes cosseno θ. Sabendo disso, eu já consigo colocar aqui, substituindo A e B, para eu já ir chegando na minha formulinha trigonométrica dos meus números complexos. Como que eu vou fazer isso? Z é igual. Quem é A? A é ρ vezes cosseno θ. Quem é B? B é ρ vezes seno θ e ainda tem um I. Não é θ vezes I, tá, gente? É ρ seno θ vezes I. Beleza. Só que aqui eu não consigo colocar o ρ em evidência? Consigo. Então, Z é igual a ρ, que multiplica cosseno do ângulo mais seno do ângulo vezes I. Como convenção, se eu tenho um número inteiro multiplicando um seno, eu coloco esse número inteiro antes dele, né? Mas é por convenção, tá? Então, é cosseno θ mais I
seno θ. E esse aqui vai ser, essa fórmula é a mesma fórmula dessa, só que dessa maneira aqui, ela é a forma trigonométrica de eu escrever um número complexo. Tudo bem? Sem mistério aqui. E é essa formulinha que vocês têm aí na página 100, beleza? Avançando um pouquinho, página 101, a gente vai ver multiplicação e divisão de números complexos envolvendo a minha forma trigonométrica, que é simples, tá bom? O que é mais chatinho é radiciação, a gente vai precisar da lousa limpa pra gente conversar sobre isso, mas tudo bem. Multiplicação. Gravem bem esse exemplo aqui, porque uma das questões que a gente vai desenvolver junto, lá nas atividades do 1 ao 5, a gente vai usar exatamente essa multiplicação, essa divisão. Então, eu estou meio que adiantando o número 1 dos exercícios, tá bom? Quem quiser dar uma folhadinha ali para entender do que eu estou falando, estou adiantando ele para já explicar em cima do exercício que a gente ainda vai fazer. Bom, eu tenho aqui uma formulinha de número complexo na forma trigonométrica. Deixa eu puxar uma seta e escrever aqui, que é a forma trigonométrica. Fórmula trigonométrica. Pronto. É a mesma fórmula, mas essa aqui é a forma trigonométrica de escrever. Bom, eu tenho aqui um Z1, que é essa formulinha inteira, e o Z2, que é essa formulinha inteira. Lembrando que o meu θ, ele pode tanto ser dado em graus quanto em pi radianos, tá? Geralmente aparece em pi radianos. Nesse caso está aparecendo em graus, não tem problema. Como eu faço então a multiplicação de Z1 vezes Z2? Como que eu faço a multiplicação? A multiplicação de Z1 vezes Z2 vai ser igual. Primeira coisa que eu faço, eu multiplico o meu número inteiro dos dois. No caso, 12 vezes 13. Beleza, é a primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu faço, eu vou somar os cossenos. Então, eu somo cosseno de 80 mais 20. Deixa eu mudar aqui. Mais, e a mesma coisa aqui. Seno de 80 mais 20. Simples a multiplicação, né? 12 vezes 3, 36. Vezes cosseno. Quanto é 80 mais 20? 100. Mais e quanto é seno de 80? Opa, aqui. Seno de 80 mais 20 é seno de 100. Sempre vai ser a mesma coisa, né, gente? Só como eu sempre me refiro ao ângulo como um ângulo só, que é esse ângulo aqui, que é o meu argumento, que é o meu argumento principal, esse ângulo ele chama argumento, tá? Então vai ser sempre igual, né? Quando eu tenho 80 aqui, eu tenho 80 aqui. Quando eu tenho 20 aqui, eu tenho 20 aqui. Se eu tivesse 30 aqui, era 30 aqui e assim por diante. Vão ser sempre os mesmos ângulos. Então, se eu quiser fazer uma multiplicação de um número complexo por outro número complexo na minha forma trigonométrica, a maneira como eu faço é essa daqui. E essa vai ser a minha resposta. Dependendo do exercício, se ele quiser a resposta em um número inteiro, é só a gente calcular quanto é cosseno de 100, seno de 100, e a partir daqui é matemática, tá? Não estou mais falando de números complexos isoladamente, beleza? E na divisão? A divisão de um número complexo, eu vou pegar a mesma coisa. Eu vou pegar 12, agora dividido por 3. 12 dividido por 3. Lembrando que eu estou fazendo Z1 vezes Z2, por isso que eu pego o primeiro de cima e depois o de baixo. Se fosse o contrário, eu pegaria o de baixo pelo de cima. Vou colocar aqui, ó. Divisão Z1 dividido por Z2. Pronto, fica assim, tá bom? E aqui eu já começo abrindo a chave. Cosseno. Agora, ao invés de eu somar, eu vou subtrair. 80 menos 20. E aqui é mais ou é menos? Aqui continua sendo mais, tá bom? Aqui não muda. Mais e seno de 80 menos 20. Pronto. 12 dividido por 3 dá 4. Cosseno de 80 menos 20, 60. Normalmente, pessoal, vai cair na minha
na minha tabelinha de ângulos notáveis, tá? Na minha tabelinha de ângulos notáveis, que são 30, 45, 60, são os ângulos que a gente já conhece. Normalmente, não sempre, mas normalmente acaba caindo nesses ângulos, tá bom? 60 mais I seno 60. Pronto. Essa aqui, então, vai ser minha nova fórmula. Lembrando que se o exercício pedir o número mesmo exato, é só a gente calcular quanto é seno de 60, quanto é cosseno de 60 e assim por diante terminar a equação, beleza? Usando aí a matemática pura e simples. Eu vou apagar aqui pra gente começar a radiciação, que já é um pouquinho mais chatinha, mas também não tem mistério, é só a gente ir seguindo passo a passo, ter bastante atenção, tá? Eu já volto. Voltei, gente. Bom, agora em radiciação, página 101, eu deixei aqui umas colinhas, tá? Aqui a gente sabe que é a maneira geral da gente representar um número complexo. Aqui do ladinho é a maneira trigonométrica, né? É o modo trigonométrico, a equação trigonométrica desse número complexo. Ou tem uma maneira de abreviar essa equação zona enorme aí, que é assim, ó. Z igual a ρ cis θ. Por que cis? Cosseno e do número imaginário, seno e ambos de θ, tá? É uma maneira só de simplificar, maneira reduzida. Bom, outra coisa que eu tenho que saber, o cosseno de um número qualquer, de um número θ, é A dividido por ρ. O seno do θ é B dividido por ρ. A gente viu na lousa passada, né? Na lousa que a gente já apagou. Aquilo ali eu já falo com vocês. Bom, aqui nesse exercício resolvido da página 101, está escrito assim, ó. Calcular as raízes quartas de z igual a 1 mais i. Bom, raiz quarta. Vamos entender o conceito de raiz quarta. Quando eu tenho uma raiz quadrada é quando o meu expoente aqui na raiz é 2. E toda raiz quadrada, ela tem dois números. Por exemplo, raiz de 9 não é 3, é mais ou menos 3. Então, o mais 3 serve, lógico, de acordo com o que estiver pedindo no exercício, né? De repente, se for uma distância, não vai poder ser negativo, se tiver em módulo também não, mas no geral. Uma raiz quadrada, ela tem duas respostas, duas raízes. Uma equação do segundo grau, ela tem o x1 e o x2, é por aí o conceito, tá? Se a raiz é uma raiz quarta, quantos resultados ela vai ter que apresentar? 4, tá? Vamos entender já essa parte que é a primeira. Eu quero calcular, então, a raiz quarta desse número complexo aqui. E através de que eu vou conseguir? A raiz, ela está ligada à radiciação. E a radiciação, para números complexos, ela apresenta essa fórmula grandona aqui. WK, que é propriamente a nossa raiz quarta, né, os valores que essa raiz quarta vai assumir, é igual a raiz quadrada, a raiz, que eu não sei se é quadrada ou não, por exemplo, aquele que é a raiz quarta, então esse n, no caso, valeria 4. Então é a raiz pedida de ρ, o ρ a gente já aprendeu a calcular, não coloquei a fórmula dele ali, mas a gente está fazendo o tempo inteiro, vezes o cosseno de tudo isso daqui. Eu tenho alfa, meu ângulo, né, não é ângulo que fala, gente, meu argumento, mais 2kπ dividido por n. Quem que é esse n? É esse nzinho aqui, no caso, 4, tá bom? Quem é o k? O k, eu falo já do k, tá? Enfim, essa equaçãozinha. Percebam que eu tenho π aqui, ou seja, na hora de eu colocar o meu ângulo, ele não vai mais ser em graus, ele vai ser em π radianos, beleza? I, que é o número imaginário, seno, e essa parte fica igualzinha do cosseno. Quem é K? K é o meu número aqui de raízes que eu estou precisando. Aqui é uma raiz quarta, então o K ele vai assumir o valor na raiz quarta. Eu quero a raiz quarta, então eu quero 4 resultados de raiz. Ou seja, o K, sempre começando pelo zero, vai assumir 4 valores. Que 4 valores? Os 4 primeiros valores da sequência. 0, 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, já tem 4 valores aqui, ok? Então, a partir do meu n, que é o número da raiz que eu estou buscando, se eu tenho uma raiz quarta, eu tenho 4 resultados. Então, lá no final, eu vou substituir o meu k por 0 e ver quanto vai ser esse primeiro resultado. Depois eu substituo o k por 1, depois o k por 2 e o k por 3. Fazendo o exercício, a gente vai fazer esse junto, vai ficar mais claro, tá? Só para vocês não ficarem perdidos na hora que eu começar a botar valor. Outra coisa
que eu preciso falar para vocês e que é muito importante. Quando eu calculo seno e cosseno de um ângulo, lembra que eu falei para vocês que aquela equação enorme, né? Que é essa equação trigonométrica aí. Fica uma equação grandona. E eu falei para vocês que o ângulo, tanto para o seno quanto para o cosseno, vai ser o mesmo. Porque o ângulo que eu busco é sempre aquele ângulo ali que está entre o meu cosseno, no caso, né? Ali no meu círculo trigonométrico, mas ali entre o x e o meu ρ, né? A gente viu isso já, então não vou entrar nesses detalhes. Mas, há muita atenção, naquele exemplo que eu dei, eu não precisei colocar quanto era efetivamente o meu alfa. Eu só tenho que colocar ali, vou colocar direto ali na equação trigonométrica, então vou colocar cosseno de tanto, seno de tanto. Muitas vezes o exercício já vai dar quanto é seno, quanto é cosseno. Ou, nesse caso, ele não deu quanto é seno e cosseno, a gente vai ter que, através daquela equaçãozinha, cosseno igual a A dividido por ρ, seno igual a B dividido por ρ, calcular quanto é esse seno, quanto é esse cosseno e, a partir disso, determinar quanto é esse ângulo. Por exemplo, se o seno der que o seno do ângulo que eu não sei qual é, der que é igual a 1/2, eu vou lá na minha tabelinha dos ângulos notáveis e eu vou ver que um seno de algum grau que dê 1/2 é o meu seno de 30, tá? Então, seno de 30 é igual a 1/2, ou seja, o meu ângulo, né, o ângulo que eu estou me referindo é 1/2, é 30 graus, ok? Mas, prestem muita atenção, nunca se satisfaçam só com o seno ou só com o cosseno. Não é porque você fez o seno e lá no seno deu 1/2 e você sabe que o seno que dá 1/2 é 30 graus, que eu já vou colocar direto. Eu nem vou fazer o cosseno, eu já sei que o meu θ dá 30 graus, já vou substituir para os dois. Muita calma nessa hora. Por quê? Eu calculei nesse caso um seno qualquer e esse seno deu para mim como resultado raiz de 2 sobre 2. Não estou me referindo a essa equação em específico, estou falando de uma maneira geral. Só para vocês entenderem a importância de calcular seno e de calcular cosseno, tá bom? Os dois. Nesse caso aqui, eu fiz uma conta e eu vi que o meu seno deu raiz de 2 sobre 2. Aí eu fui lá na minha tabelinha, lá dos ângulos notáveis, e eu vi que o seno que dá raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45. Aí eu já fui lá na conta e já substituí o meu θ por 45. E eu ia errar. Por quê? Porque quando eu fui calcular, aí eu calculei o seno. Quando eu fui calcular o cosseno, eu vi que o cosseno, vocês olhando a tabelinha lá dos ângulos notáveis, vocês sabem que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, certo? Certo, então tudo bem. E lá no seno eu vi que deu raiz de 2 sobre 2, falei, ok, então o meu θ ele vale 45 graus. Só que na hora que eu fui calcular cosseno, eu não encontrei raiz de 2 sobre 2, eu encontrei menos raiz de 2 sobre 2. Ué, mas o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, não é menos raiz de 2 sobre 2. Entenderam? Ou seja, o ângulo que eu estou me referindo não pode ser o 45 graus, porque devia ter dado raiz de 2 sobre 2 para os dois, e não deu, tá bom? É só um sinal, o sinal muda muita coisa, tá, gente? Então, ok, o que o exercício me fala se ele me vier dessa maneira aqui? Primeiro, bom, eu sei que o meu seno deu raiz de 2 sobre 2, e eu sei que raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, eu já venho aqui no meu círculo trigonométrico e já marco aqui no 45 graus, eu já faço minha marcação. E é positivo. Lembra que para o seno, quando eu olho só o seno no meu círculo trigonométrico, tudo que tiver acima do meu círculo, nessa parte de cima do círculo, é positivo. Tudo que tiver na parte de baixo do meu círculo é negativo. Como que eu vou lembrar disso? O seno, ele é como se fosse o eixo Y, certo? As ordenadas. Quando eu tenho marcações aqui nessa parte de cima, eu tenho nas minhas ordenadas valores positivos. E quando eu tenho aqui embaixo, eu tenho valores negativos, concorda? Então, tudo que tiver nesse quadrante ou nesse quadrante, está pegando aqui na minha parte de cima do meu eixo Y. Então, vão ser valores positivos. Tudo que estiver pegando aqui nesses outros dois quadrantes de baixo, quadrante 1, 2, 3 e 4. No quadrante 3 e 4 vão ser valores negativos para o seno. Já para o cosseno, o assunto é diferente. Para o cosseno, gente, isso aqui a gente já viu nas aulas de triângulos, tá? Círculos trigonométricos, eu não sei direito como chama a aula, mas a gente já viu. Bom, quando eu me refiro ao cosseno, aí a história muda. Eu falo que tudo que estiver do lado de cá
do cosseno é positivo e tudo que está para lá é negativo. Como que eu vou lembrar disso? O cosseno é x, gente. Tudo que está para cá de x, ó, aqui é a origem, né? Tudo que está para cá de x é positivo, tudo que está para lá de x é negativo. Ou seja, meu primeiro cálculo, vou colocar assim, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Tudo que tiver em relação ao cosseno no primeiro e no quarto quadrantes, valores positivos para o cosseno. Tudo que tiver no 2 e no 3, valores negativos para o cosseno, tá bom? Aprendam a olhar de uma maneira geral no círculo trigonométrico. Beleza. Quando eu olhei o seno do θ, aquele ângulo que eu tinha encontrado, eu encontrei que é raiz de 2 sobre 2. Já marquei 45 graus aqui. Porque 45 graus, sim, é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Só que quando eu olhei o cosseno, eu vi que é menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é menos 45 graus. E onde que está menos 45 graus? 45 graus estaria aqui, não estaria? Quando eu olho para o cosseno, os valores negativos estão do lado de lá. Então, eu projeto meu 45 graus lá para o outro lado. Ele vai vir parar aqui. E aqui, percebam que ó, o meu ângulo agora, ele não é mais isso aqui. O meu ângulo agora é isso aqui. Tá? O meu argumento. Ele já abriu tudo isso daqui. Agora, gente, eu tenho 45 graus ainda para falar que o meu θ é 45 graus? Não, o meu θ agora, ó, aqui é 90. Andei mais 45, meu θ agora é 135 graus. Mas 135 graus, seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2? Sim, porque eu tenho 45 graus aqui, gente. Tenho 45 graus ainda, mas do lado de lá. E do lado de lá para o seno, ele continua sendo positivo, porque ele ainda está no lado de cima da minha reta. Tudo bem? É uma coisa para vocês fixarem mesmo, tá? A importância de calcular sempre o seno e o cosseno, nunca um só, tá? Porque ele pode enganar a gente. Vou apagar, copiem isso daqui e eu vou apagar, tá bom? Voltando ao nosso exercício, então, só queria fazer esse parênteses aí. Então, eu tenho que calcular as raízes quartas dessa expressãozinha aqui e só isso, né? Bom, vamos seguir o passo a passo que está na apostila, que eu acho que ele está bem explicado, ele está bem didático. O que fala ali na resolução? Primeiramente, vamos encontrar z na forma trigonométrica. Se quiser anotar esse passo a passo, primeiro calcula tal, depois calcula tal, só para vocês não se perderem na hora de resolver, eu acho que é uma boa também, tá bom? Então, primeiramente, vamos encontrar z na forma trigonométrica. Qual que é a forma trigonométrica? Essa daqui, ou aquela, né? Simplificada, mas elas são a mesma pessoa. Essa forma aqui. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar, o ρ. Quem é o ρ? Pronto. Vou colocar aqui o número 1. Quem é o ρ? O ρ é a ao quadrado mais b ao quadrado na raiz. Quem é a? Ó, a é o 1. E quem é o b? B também é 1, né? O número que acompanha aqui o número imaginário. Então, meu ρ, ele é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado na raiz. Então, ρ é igual a raiz de 2. Pronto. Ρ igual a raiz de 2. E o segundo passo? Eu vou colocar colorido para a gente conseguir identificar tudo, ó. Deixa eu isolar essa parte aqui. Pronto. Vou colocar agora a segunda parte. 2. Vamos ver o que o exercício pede para fazer. Depois ele pede para calcular seno e cosseno, para poder definir, então, quanto é o ângulo que a gente precisa. Vamos começar, então, pelo seno. O seno de alfa. O seno é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá lá, ó. É B sobre ρ. Quem é B? B é 1. Quem é ρ? Raiz de 2. Ah, mas agora não pode ficar raiz no denominador. Não pode. E é por isso que a gente vai fazer a radiciação. Vezes raiz de 2 para os dois lados. Que isso, então, vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo para não ocupar muito espaço. Seno do ângulo vai ser igual a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, o seno deu raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Lembra do que a gente acabou de fazer ali. O seno deu raiz de 2 sobre 2. Se o cosseno também der raiz de 2 sobre 2, eu já sei que eu estou falando do ângulo de 45 graus. Vamos ver se vai dar. É A sobre ρ. O A é 1 e o ρ também é raiz de 2. Ficou igual, né, gente? Eu nem vou fazer a radiciação porque vai ficar exatamente essa conta. Então, eu sei que o cosseno
também é raiz de 2 sobre 2. De que ângulo eu estou falando, portanto? Portanto, meu alfa é 45 graus. Porém, eu não posso usar o 45 graus. Por quê? Porque eu vou passar eles para essa fórmula que é a da radiciação. Estou procurando raiz. Então, é a fórmula da radiciação. E a fórmula da radiciação, eu tenho π radiano, né? Então, eu preciso passar esse 45 graus para π. Θ, então, é igual a 45 graus ou θ igual a π sobre 4. Como que eu sei que é π sobre 4 o meu θ de 45 graus? Porque eu sei que 180 graus é igual a π. Então, 45 graus vai ser igual a x. Faz ali a regrinha de 3 e vocês vão encontrar aí o π sobre 4. Beleza? Próxima parte. Gente, eu amo fazer passo a passo, porque daí não tem erro, tá bom? Vou fazer de verde agora. Número 3. Terceiro passo. Aí no terceiro passo, o que ele faz? Ele coloca todo mundo no meu sistema trigonométrico, em a formulinha do sistema trigonométrico, que é z igual a ρ. Quem é ρ? Raiz de 2. Anota o passo a passo que não tem erro, tá? Raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Isso foi o que ele fez na terceira etapa. E finalmente ele vai para a minha formulinha, vou pegar aqui o laranja. Ele vai para a minha formulinha da radiciação, que é essa fórmula enorme aqui. Deixa eu colocar bem no cantinho para pegar pouco espaço. Bom, agora sim, eu vou colocar assim, gente, presta muita atenção, tá? WK. Ah, mas não vai substituir o K? Vou, mas espera, tá? Vamos substituir só na hora certa pra gente não embananar tudo aqui. W de K é igual raiz quarta de... Cadê o rho? Aqui. Raiz quarta de raiz de 2. Calma, vai ficar bonito. Bonito não vai, mas vai ficar melhor, tá? Vezes cosseno de... Qual que é o meu ângulo? Meu ângulo é π sobre 4. Π sobre 4 mais 2kπ. Tudo isso dividido, deixa eu aumentar aqui o parênteses, por 4, mais i vezes seno de π sobre 4 mais 2kπ dividido por 4. Pronto. Pessoal, já resolvi apagar tudo porque eu sei que a gente vai precisar usar o lado de cá. Então, acho que vocês já tinham copiado, quem não copiou dá uma voltadinha e copia. E a gente vai precisar desse espaço e o espaço para cá também. Então, eu já deixei tudo apagado, tá bom? Bom, chegando então nessa parte aqui, pronto. Chegando nessa parte aqui, a minha função é dar uma simplificada nessa equação, o máximo que eu conseguir, né? Aqui eu só coloquei a minha equaçãozinha, né? Substituindo os valores. E agora eu vou simplificar, vou enxugar ela o máximo que eu conseguir, para lá na frente, na minha última etapa, na minha quinta etapa, eu começar a substituir os valores de K. Tudo bem? Vem comigo que não vai ter erro não. Ó, então aqui o WK vai continuar sendo WK, não vou substituir ainda, porque a última coisa que eu vou fazer é mexer nesse K. Aqui eu tenho raiz quarta de raiz quadrada. O que eu faço com a raiz quarta e raiz quadrada? Aqui eu tenho um 4 e aqui dentro eu tenho um 2, né? Não dá pra ver, mas ele tá aí dentro. 4 vezes 2, então a raiz quarta da raiz quadrada é a mesma coisa da raiz oitava de 2, vezes, aqui, gente, MMC, né? MMC vai dar 4, opa, esqueci o cosseno aqui, cosseno, MMC aqui, então, vai dar 4, olhando só aqui pra cima, tá? 4, aqui vai dar π mais 8kπ, né? Pronto. Mais i seno. Aqui dentro, como é igual para os dois, só vou copiar aqui, né? Π, e aqui ainda tem um dividido por 4. Conta grande, gente, é um trem mesmo, tá? Mais 8kπ. Por isso que eu acho importante vocês anotarem esse passo a passo de uma maneira que fique clara aí, que vocês entendam, para dar uma coladinha quando precisar. Né? Na hora de resolver uma atividade, alguma coisa, ter algum passo a passo mais à mão.
Continuando, que eu ainda consigo dar uma simplificada maior. 8, aqui 2. Cosseno, tudo isso daqui eu posso fazer já extremos e meios. Então, é cosseno, extremos, vai dar π mais 8kπ dividido por 16. Pronto. Mais e seno, só copiar, né? Aqui dentro eles são iguais. Kπ dividido por 16. Pronto. WK é igual raiz. Ah, só isso, né? Não tem como simplificar mais que isso. Pronto. Então, a nossa nova equação, mais simplificada que isso não ia dar, vai ser essa daqui. Continua grandona, mas agora é em cima dessa equação que eu vou trabalhar. Como assim? Eu quero raiz quarta, então eu quero 4 valores de raiz. Eu vou substituir o k por 0, depois eu vou substituir o k por 1, por 2 e por 3, encontrando assim 4 valores. Beleza? Então, o primeiro valor que eu vou substituir, o k, vai ser o 0. Deixa eu pegar a caneta aqui. Substituindo o k por 0, então W0 é igual, ó, WK é W0 agora. Raiz oitava de 2, lembrando, gente, são 4 valores, né, que eu vou achar. Nem por isso esses valores vão ser somente um número, um valor inteiro, tá bom? Vai ser um valor assim, vai ficar um valor, ainda assim vai ficar um valor grande, tudo bem? Então, tá. Vezes cosseno de π, não tem quanto vale π, mais 8 vezes k, quanto vale k? 0, vezes π, dividido por 16, mais e seno, posso copiar como tá aqui dentro, mais tudo isso daqui. 8 vezes 0 vezes π, dividido por 16. É isso, né? Sim. W de 0, que esse W está representando a minha primeira raiz, tá bom? Aqui eu tenho multiplicação por 0, já consigo cancelar. Aqui, de novo, consigo cancelar. Então, vai ser raiz oitava de 2 vezes cosseno, só sobrou o π, né? De π sobre 16 mais e seno de π sobre 16. Como ele não pediu um valor específico, ele quer só quanto vale as raízes, a minha primeira raiz é tudo isso aqui. Tudo bem? Vamos para a minha segunda raiz. A minha segunda raiz vai ser quando k valer 1. O esquema, gente, é o mesmo, tá bom? Vou pegar aqui a minha equaçãozinha principal. W, agora com k valendo 1, é igual a raiz oitava de 2 vezes cosseno de π mais 8 vezes k, que agora é 1, vezes π, todo mundo sobre 16. Pronto. Mais e seno, posso copiar tudo isso aqui, porque nessa parte eles são iguais. 8 vezes 1 mais vezes π, dividido por 16. Pronto. Resposta final aqui do W1 é igual a raiz oitava de 2 vezes cosseno π vezes 8, π mais 8π, 9π sobre 16, mais e seno de 9π sobre 16. Gente, eu não vou fazer todos, tá? Porque essa aula já deve ter ficado imensa. Eu vou deixar, inclusive, os exercícios para nossa próxima aula, para não ficar muita coisa também para vocês, beleza? Mas é isso. Substituindo, então, por 1, a minha segunda raiz deu esse valor. Pronto. Substituindo, então, por 2, eu vou ter meu terceiro valor. Substituindo por 3, eu vou ter o meu quarto valor. Beleza? Gente, já deu bastante essa aula, eu acredito, tá? Bons estudos. Tendo dúvida, vocês vêm falar comigo. Revisa essa matéria se precisar, tá bom? E na próxima aula eu vou resolver os exercícios com vocês e disponibilizar os exercícios no plural, beleza? Então pode descansar, gente. Até a próxima aula.